Capítulo 4 do Evangelho, segundo São Marcos. Vamos ler do 35, aquele fato ocorrido com Jesus, e o título é Jesus acalma a tempestade. Se você veio para ouvir uma palavra de Deus, abra os seus ouvidos. Disponha o seu coração para isso. Hoje eu cheguei aqui, dei só boa noite, voltou aquela formalidade evangélica. Paz seja convosco. Então eu estou fazendo agora. Paz seja contigo. Amém. Paz reine na sua vida. Amém. Em sua alma. Amém. Em seu espírito. Amém. Presida paz. Amém. Paz no seu corpo. Amém. Paz na sua casa. Amém. Paz de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Minha gratidão ao povo fiel e amigo que atendeu ao nosso convite, veio como família e tivemos um trabalho para familiares e para jovens ontem muito bom. Verdade, irmã Ana? Irmão Eduardo, ancião, não é ancião não, é... Irmão Eduardo, velhinho, é verdade ou não? Ele ficou triste, ó. Aquela de ontem que você nem glorificou a Deus, Glória a Deus! Ei, eu sou muito mais velho que ele, você pode ter certeza. Eu posso brincar com ele, que ele é meu irmão. Quem esteve ontem viu que foi bênção? Amém. Esclarecedor? Amém. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. Tudo foi para vocês, mas eu agradeço e sou honrado com a presença de cada um. Marcos 4:35 em diante. Aquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, ela carrega consigo a tua unção. Esta palavra é o Senhor nos falando e ela tem o teu espírito e eu creio nisto. Obrigado pela oportunidade que temos aqui de crescermos nesta fé em tua palavra. Que o teu espírito que está em mim e está em nós e está aqui, mova-se nesse lugar, trazendo iluminação aos olhos do nosso entendimento, para que haja fruto de uma vida de crente, porque somos isto, oramos em nome de Jesus. Você é isso? Então, se você quiser, concorde, é importante. Mas só se você é crente. Eu estava ali cantando e, de repente, ouvi a voz do Espírito para sair do assunto que eu pretendia pregar e falar exatamente sobre este que até o vento e o mar lhe obedecem. E eu quero aproveitar esse tempo que tenho aqui com vocês para nós pensarmos num Jesus, não um Jesus histórico, não um Jesus revolucionário, não um Jesus que pessoas escreveram deturpado sobre ele, mas esse Jesus da Bíblia. Esse Jesus da Bíblia é o que me interessa. Espero que para ti também. E para nós pensarmos aqui, esta era uma situação que Jesus dormia, mas em determinado momento precisava da intervenção dele. Inclusive na natureza.
Nós vemos aqui que ele tinha os seus alunos, os seus seguidores, os seus discípulos, e no final da leitura que fizemos, enxergamos que foi grande surpresa para eles no plural, que Jesus pudesse fazer isso. Eles o conheciam, eles dormiam com ele, jantavam, almoçavam, tomavam café, às vezes oravam com Jesus quando não dormiam. E eles ficaram surpresos que Jesus fosse capaz de fazer tamanha coisa. Se você ainda lembrar, acabou de ler. Acabou de ler. Daí, isso é uma conversa bem para nós que somos cristãos. Até que ponto nós conhecemos Jesus? Até que ponto acreditamos nele? Ou Jesus e o cristianismo é meramente uma religião que, quando nós não temos outra coisa para fazer, aí praticamos, aí comparecemos, aí fazemos, aí mencionamos. Parece-me que eles estavam envolvidos, era um novo tempo na vida deles, era um novo trabalho deles, eles largaram as redes, largou de cobrar imposto, deixou uma série de coisas e agora estava só andando com o filho da Maria e do Zé por alguns lugares e de repente eles saíram depois de uma mensagem ou de um dia inteiro, um tempo de pregação, de aconselhamento e muita coisa e vão descansar lá na frente. E o que esperava eles era uma tempestade. Se nós tivermos apenas e meramente uma religião evangélica, quando a tempestade bater, Jesus não vai estar lá nem dormindo e nem acordado. Porque Jesus não é uma religião. Que bom que tem 5 pessoas comigo, 6. Oh, glória! Olha que coisa boa. A minha Bíblia diz que só 2 testemunhas, nós já somos 6. Se Jesus é meramente uma religião, um filósofo, alguém que, como disse aquele médico lá na capital, Jesus era alguém que era parente distante de Davi e que veio agora, depois de muitos séculos, requerer o trono por ser um parente distante. Ele era um revolucionário sem arma, mas ele veio dizer, eu sou parente, posso provar e quero o trono de volta que Roma tomou. Jesus não era nada disso, porque o trono dele é em cima, não é embaixo. Jesus não veio procurar o trono dele na terra. Porque na terra ele não tinha trono. E Jesus, em momento algum, contava vantagem de si mesmo. Só que a vida dele fazia as coisas acontecer. E alguns de nós queremos nisso. Que coisa boa. E os alunos, os discípulos, os seguidores, de repente agora, como qualquer um de nós, depois de um tempo de trabalho, de esforço, vem o cansaço, é natural. Jesus cansava, sabia? Cansava. E disse, olha, afasta o barco, vamos para frente. E ele estava tão cansado que dormiu. Quero aproveitar para dizer que quando nós estamos dormindo, ele está acordado. Como assim? A Bíblia diz que ele é o guarda de Israel e a Bíblia vai mostrar que o povo cristão é a nação, é o povo de Deus e ele guarda a cada um de nós. Isso está provado que até ele dormindo, ele estava guardando os outros. Porque eles podiam... Pedro, para ser pescador, ele sabia nadar. E outros eram pescadores também, eram homens de alto mar. Mas eles correram, graças a Deus, para o socorro correto, para o lugar correto, para a pessoa certa. Vai um conselho se você quiser. Foram para o lugar certo. Às vezes, quando a gente é instruído que ter uma religião é porque nós somos seres sociáveis, deveríamos ter uma religião, se for o motivo este, Jesus não vai funcionar. Mas alguma coisa dos ensinamentos de Cristo, mesmo abismados com o resultado da busca que eles fizeram, alguma coisa tinha ficado. Alguma coisa eles sabiam. Se apertar, chama Jesus.
Alguma coisa eles lembraram. Eles esqueceram, quem sabe, aí são palavras minhas, esqueceram até que eles sabiam nadar, mas lembravam que Jesus tem a saída. Glorifica, Brasil. Eles lembraram, em meio ao tumulto, às circunstâncias, eles lembraram, ele está dormindo lá, mas ele tem a saída. Pode ser até, não está escrito, não, mas pode ser até que alguém estava preocupado assim, ele está dormindo e se virar o barco ele morre afogado. Mas tinha pessoas que sabiam ali, porque Tomé não estava lá, Tomé tinha dúvida. Tinha, irmão. Mas tinha alguém que sabia, Jesus vai parar esse negócio aí. E tinha gente que pensava, ele vai morrer afogado, ele está dormindo. Mas tinha gente que sabia, se a gente acordar ele, vai funcionar. E eu vou te falar, espiritualmente não dorme nem cochila o guarda de Israel. Não. É tanto que ele provou ali. Acordou e resolveu. Não, a tempestade não conseguiu passar sobre Jesus. Isso mesmo. O que é que tem vindo contra ti? Não precisa você me responder. O que é grande? O que parece lhe atemorizar? O que parece que você não tem solução para aquilo? É um diagnóstico? É uma circunstância visível, palpável? Ou uma circunstância invisível que causa temor? É espiritual? É físico? É emocional? É psicológico? É psiquiátrico? Qual é o tamanho da sua tempestade? Você pode pensar, ela é gigante. E eu posso te responder, Jesus ainda meio sonolento resolve. Assim, qualquer ser humano quando acorda assim meio pedra, meio tijolo, meio carne, meio peixe, meio na dúvida. Jesus assim meio sonolento, ele é maior do que qualquer tempestade, qualquer circunstância, qualquer coisa. E repito, o Jesus, o Cristo, não é uma religião. Ao longo dos séculos e dos milênios, ele tem provado que funciona. Ele funciona na sua vida. E se você nunca fez menção disto, você nunca o procurou, mesmo assim, ele te conhece. Há uns meses atrás eu lembrei aqui pregando de um livro que eu li e emprestei para alguém. Nunca mais o vi. Não sei onde está aquele livro. Daí se cumpre aquele adágio que atribuem aos espanhóis, de que não é sábio quem empresta um livro, muito menos ainda quem o devolve. Nunca mais vi o livro, mas aquele livro tem um relato muito interessante, e daí ilustra aquilo que estou falando sobre o Cristo, sobre o Jesus, que não é um filósofo, não é uma força, não é um homem qualquer. Jesus veio realmente para confundir. Para confundir. E te explico já por que ele veio para confundir. Falando do livro que li há muito tempo atrás, fala de alguém de uma religião das que mais cresce no mundo, num lugar remoto do Irã, na antiga Pérsia. Aquele homem, conhecendo os livros da lei, ele com 8 filhos, a esposa dá um infarto e morre. E aquele homem não tinha nenhum relacionamento com o cristianismo, porque aquela religião, e na mesma região, não é cristã. Muitas vezes não admitem o cristianismo.
E aquele homem desesperado, com 8 filhos para cuidar, e nós homens entendemos o que é uma ajudadora quando falta. Eu fico imaginando a cabeça daquele homem com 8 filhos para cuidar e vendo a mulher morta, o desespero que bateu na cabecinha dele. E ele começou a invocar alguns profetas da Bíblia. E nada acontecia. E ele lembrou que, sendo Isaías o profeta messiânico, Isaías, desde os primeiros capítulos, vai falando a respeito do Messias que um dia viria, e ele fala de Jesus como um conhecimento de quem parece que o conhecia antes de nascer. Aquele homem lembrou do profeta Isaías e encontrou em Isaías uma informação sobre Yeshua HaMashiach. Como ele tinha invocado Maomé e outros, e nada acontecia, a mulher estava lá morta, e ele levantava a mulher, punha na parede e dizia, invocava um profeta, invocava um nome, invocava Javé, Alá. E de repente, quando faltou nome, ele disse assim, em nome desse Yeshua que Isaías fala, então te levanta, mulher. E a mulher levantou. Significa que, quando Jesus é invocado, chamado por fé, em meio a qualquer circunstância, ele vai aparecer. Eu não creio nisso, então não conta com ele. O senhor falava um pouquinho sobre ofertas aqui. Não tem como as coisas funcionarem sem crença, sem devotar fé, crença. Aquele homem ficou abismado quando a mulher ressuscitou. E daí, homem é assim, né? Certamente ele já mandou assim, vai fazer o café. Vai cuidar das crianças. E ela deve ter ido. Mas o fato é que Jesus resolveu, Yeshua HaMashiach resolveu, e aquele homem contou o testemunho, e pessoas estavam ali próximo e na casa e viram um milagre acontecer, e de repente, quando as pessoas tinham um problema difícil, iam na casa daquele muçulmano e diziam assim, invoca aquele lá, porque ele funciona. O livro que alguns de vocês, alguns de nós temos em mãos, e o meu está ali, ele já foi queimado por ditadores, por religiões. Jesus já foi negado, foi proibido, é proibido em muitos lugares do mundo. Esse nome causa temor a tronos, principados, potestades. Voltaire, por exemplo, era um perseguidor do cristianismo romano. E hoje, na casa dele, lá em Paris, é a Sociedade Bíblica. Jesus dormindo ou morto. Funciona. A minha Bíblia diz que quando ele morreu, ele foi ao Hades. Ora, veja, ele morreu e foi ao Hades. E no Hades, morto, ele soltou os espíritos em cadeia. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pastor Acácio Moraes, que fez o meu casamento, ele era meio... Como é o nome? É o irmão André, aquele que era o contrabandista de Cristo, não era? Aquele que levava Bíblias para a Europa, que proibia a parte da Europa que era proibido pregar o cristianismo. E o irmão André, ele levava um Fusca carregado de Bíblias, e ele orava, e quando chegava nas fronteiras,
os guardas, os soldados, não viam que tinha Bíblia dentro. Mas estava cheio. Não era uma Bíblia debaixo do banco, eram caixas. Pesquisa para tu ver. Pastor Acácio foi à Albânia no tempo das proibições e ficou com ele. Não quebra, desliga. Ficou com ele um agente albanês que falava 10 idiomas. 10 idiomas. E ele era um pastor cristão, e ele levou uma mala pequena com Novos Testamentos, com Bíblias e muitos folhetos cristãos já traduzidos. Quando ele chegou lá no navio, que estava aportando em Tirana, capital da Albânia, alguém avisou para ele assim: olha, aqui tem uma lei que se um de nós é flagrado com o Novo Testamento, a gente pega só 25 anos de cadeia. Mas, se for a Bíblia, é prisão perpétua. E ele estava chegando com a malinha cheinha. E você fica pensando assim, por que não avisaram a ele antes? Se avisasse, ele não ia. Então é melhor avisar lá. Alguns de vocês conheceram Acácio Moraes aqui. Ele disse, agora orarei ao meu Senhor. E foi o que ele fez, pastor Dilma. Orou, pegou as duas malas, uma de roupa e a outra de Bíblia e Novo Testamento, orou, pôs as mãos na mala, Senhor, é contigo. Ele disse, Senhor, não tem vocação para ser preso. Eu já fui livre, Senhor. Resumindo, não vou contar, a história é longa. Ele ficou em um quarto e aquele agente, durante 16 dias, ficava junto com ele e os outros... E ele falava 10 idiomas. E Acácio falava francês, inglês, espanhol e português. E quando foi um dia, não sei por que cargas d'água, aquele agente diz assim, qual é a sua profissão? E nós evangélicos e pastores de verdade, e eu não sou evangélico, eu só sou cristão, disse... Imediatamente nós dizemos assim, né? Eu não tenho profissão, eu sou sacerdote. E sacerdócio não é profissão. Amém? Ele quis dizer isso e lembrou que ele estava em Tirana. Que nome bonito de capital, né? E ele disse assim, eu sou cantor no Brasil. E ele cantava divinamente. O cara disse, então me acompanha. Aí foi numa boate, numa coisa assim. E ele disse assim, entrou lá e disse para os músicos, eu trouxe um cantor brasileiro. Deu o microfone e disse, canta, Acácio. E ele é um pastor cristão, vai cantar o quê? Certamente ele não vai cantar Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E agora? Ele começou a cantar um hino evangélico. Glória a Deus que não é tu. Né? Ele começou a falar sobre o Filho de Deus, esse que nós acabamos de ler. E o cara foi lá e disse assim, essa palavra você não pode usar na música. E ele começou a falar espírito, espírito, espírito. E o cara foi lá e disse assim, essa palavra também você não pode usar. Essas suas músicas não podem ser cantadas aqui. E ele parou e disse assim, o que é que eu canto agora? Aí ele lembrou da Aquarela do Brasil. E deu um tom pro cara, o cara tocou ele, cantou a Aquarela do Brasil e sobreviveu. Na volta, o homem disse para ele, você é cantor? De que linhagem de cantor? Você é gospel? Ele disse, não,
Gospel não. Gospel não. E ele tinha umas fitas cassete com mensagens e com músicas. E um dia ele abriu a mala dele, do hotelzinho, e as fitas tinham sumido. E agora? Na véspera de ir embora, o cara chamou ele, trouxe uma sacola com as fitas e disse assim: ouvi todas. Boa música você tem. Não gostei muito da sua prédica. Mas por que você não gostou? Você fala muito em Deus. E ele disse para o cara: e por que você não gosta de Deus? Ele disse: você sabe o que é Deus no meu dicionário? Não sei. Ideia de um povo fraco que se chama cristão. Naquela noite, aquele homem se sentiu mal. Aquele homem se sentiu mal e o Acácio percebeu que ele não estava bem de saúde. E falou com ele em espanhol. Ele disse: eu não estou entendendo. Mas ele falava 10 idiomas e o Acácio falou em inglês com ele. O que é que você tem? O que é que está passando contigo? Ele disse: eu estou mal. E ele disse assim: me permita uma prece. Vocês estão lembrados da história ou não? Era proibido o quê? Era proibido o quê? E as Bíblias? E o Novo Testamento? Quantos anos de cadeia? E a Bíblia toda? E a palavra de Deus? Não podia cantar na boate. E Espírito Santo? E agora eles me permitam uma prece. Em nome de quem? Do Deus que não pode falar, do Jesus que não pode ser mencionado e do Espírito que não pode operar. O cara estava mal, né? E o poder de Deus, segundo Deus falou com o apóstolo Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. E o homem, necessitado, disse: sim, sim, sim. Impôs as mãos. E o outro dia era a volta para o Brasil. Impôs as mãos e o homem foi embora. Na hora tal, ele chega com óculos Ray-Ban, aquele agente, para levá-los ao porto. E a Cássia olhou para ele e disse assim: e a saúde? Muito bem. Na saída, ele disse assim: você sabe, a Cássio disse para ele, você sabe o que é abraço? Ele disse: não, não sei o que é abraço. Ele disse: eu vou te ensinar. Chamou ele. E disse: o meu Deus te ama, mesmo que você proíba de falar no nome dele. E o homem respondeu: eu nunca proibi que se falasse em Deus, me mandaram proibir. Ele disse: tudo que eu ouvi de ti nas tuas músicas, e eu não posso permitir que você diga a outros, mas aconteceu algo dentro de mim que eu não tenho explicação. Ele deu um abraço, foi embora, e quando subiu aquela escadariazinha do navio, ele se vira e o cara tira o Ray-Ban de lado e aquele paletó surrado dele, que parece que só tinha um. Ajeitou aquela baita pistola, secou os olhos e à distância ficou observando aquele grupo de brasileiros ir embora. Quem é este? É meramente uma filosofia? Se fosse assim, não tinha mudado a sua vida e a minha.
1550 e poucos, a senhora é uma professora, sabe disso, mataram todos os protestantes que vieram da Europa pregar no Brasil. Todos. Nós somos quase 50 milhões somente no Brasil. Um Cristo morto vale mais do que qualquer santo vivo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que muda vidas como a nossa? Quem é este? Se é uma filosofia, como é que cura? Se é uma ideia, como liberta de demônios? Se é apenas uma força, é a maior. Se é meramente uma religião, não vale a pena. Por isso que eu tinha uma palavra no meu coração e o Espírito dele disse assim: prega isto. Quem é este? Se é apenas um homem, por que o mar e o vento lhe obedeceram? E os outros 12 não tinham poder para isso. Vamos voltar para a Bíblia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa. Jesus estava na polpa. Às vezes, quem está dormindo somos nós. Às vezes, a inércia da nossa vida espiritual estatiza. Olha, não tem governo, não tem controle, não tem limites. Sabe por quê? Porque tem muita gente sem fazer nada. Parece que é do Estado. Parece que tem gente mais empregada, mas não tem ninguém fazendo nada. Você chega num ambiente, as pessoas estão ali, mas não estão. Não pode ter um Jesus assim na minha e na sua vida. Pode até ser que ele durma, mas nós não podemos dormir no cristianismo. Parece que nós estamos crescendo de número. Essa semana eu estou correndo atrás da escritura da chácara. A gente vai nos lugares, a gente vê, se é do Estado, tem 10 bancas, tem 30 pessoas sentadas trabalhando, não acontece nada. Parece que na vida evangélica acontece a mesma coisa. Tem muita gente sentado, inerte. E essa mensagem também é para nos alavancar. Também é para nos lembrar que o Cristo funciona na nossa vida a partir do que cremos e de nos movermos no que cremos. Porque às vezes não nos movemos. Às vezes temos coisas, testemunhos para contar de maravilhas como estas. Porque temos, Fernanda. Se der o microfone a ti para contar coisas que Deus fez na sua vida, desde atrás até hoje, como cristã, como mãe, se der o microfone a qualquer um de nós vamos ter coisas que sabemos que foi somente Ele que fez, e sem Ele nada disso aconteceria. Porque tem coisas que a gente consegue com as nossas forças, e tem coisas que as nossas forças não conseguem. Essas mensagens vêm para nos despertar que às vezes estamos vivendo meramente como religiosos. Já cumpri minha parte, já ouvi sobre oferta, essa igreja ninguém obriga, ninguém dá nada, está muito bom, mas é meramente uma religião. Não é um estilo de vida. Não é um relacionamento com Deus. É muito provável que isso possa falar com uma grande parte de nós nessa noite.
aproveitar a palavra dormindo para falarmos de nós mesmos. Será que não somos nós que estamos dormindo? Numa área da vida. Não, eu estou muito atento nisso aqui. E em outras coisas. Eu vivo há muitos anos como ministro, como sacerdote, mas eu encontro muito isto. Uma prática religiosa semanal, mensal, bimestral. Quando paramos para analisar, há um grande engano nisso. É que se nós formos para casa, a gente vai dormir cristão e acordar cristão. Se tivermos andando, somos cristãos. Se tivermos fazendo qualquer coisa, somos cristãos. A prática religiosa é só em momento de culto e nós não podemos dizer que isso é uma vida cristã. E vocês me conhecem, sabem que quando eu critico religiosos, são exatamente aquelas pessoas, aquelas caricaturas dos gestos religiosos em momentos. Em momentos apenas. Na hora que o barco está prestes a encher d'água, não sabe o que vai fazer, porque a convicção é de que é só uma religião, não é um relacionamento com Deus. Eles eram alunos iniciantes com Cristo. E o final da leitura que fizemos mostram isso. Quem é este? Eles não tinham ideia de que eles estavam convivendo com alguém que vai além do que se pode pensar. Que vai além do que pode se imaginar. Mas a partir do crer, e essa mensagem é para nos estimular, para nos erguer, nos levantar, para nos dar uma injeção. A partir do momento que damos crédito a esta fé que a nós foi dada, e está aberta para o mundo todo, podemos chegar em níveis diferentes. Ao ponto de só ouvir, como aquela mulher menstruada há 12 anos. Ela só ouviu, ela não conhecia, ela só ouviu falar que existe um Cristo, que se eu tocar na roupa dele, minha vida será mudada. Ela tomou atitudes pela informação que recebeu. Aquele homem não tinha sequer a ideia de que era proibido falar no Yeshua, aquele da mulher que tinha morrido e que tinha 8 filhos. Mas ele sabia que nele reside poder, habita poder, e que a Bíblia estava dizendo aquilo. Olha, se Isaías escreveu, nós cremos nessa parte da Bíblia, mas vai acontecer sim. Ele invocou o Senhor e aconteceu. Eu vou pregando e vou lembrando de coisas que é com Ele que funciona. É com Ele que funciona. É com Ele que funciona. Eu tenho 2 amigos, um casal de... Tem muitos amigos. E tem um casal de amigos médicos que são pastores. Raul e Neide. E Neide era uma médica cristã. Vou usar uma expressão bem comum, bem popular aqui, para você entender bem. Era uma cristã meia boca. O marido, doutor Raul, intensivista, muito cheio do Espírito. Se converteu e se entregou rápido, deixou a ciência funcionando, mas na direção do Espírito. E ele muito crente, muito cheio do Espírito, e ela sempre com suas reticências. Ah, vou aqui, mas até aqui. Depois a gente vê. E Raul batizado no Espírito, e Raul cheio da graça. E Raul assim, a dizer, mas tu é um exagerado. Para que isso? Tu vai operar, tu ora. Tu vai atender uma pessoa que foi baleada, alvejada, tu ora. Tu não acredita naquilo que tu estudou? Ele disse, menos do que acredito naquilo que Deus fez. Esse é um radical. Que bênção. E um dia ele foi duro com ela, disse assim, olha, a nossa ciência ela tem limites. E se você confiar somente nela, daí para frente não tem mais nada. Ela disse, então que Deus me dê
uma experiência marcante, se ele quiser, porque até aqui deixou uma interrogação bem grande. Um dia ela comprou um carro novo e ia do interior para a capital com uma sobrinha, uma irmã e uma criança pequena. E ela se distraiu e caiu num abismo com aquele carro novo. Com a irmã e com a sobrinha pequenina. Assim, mais ou menos, como aquele pequenininho do Lester. O brasileiro. Quando ela se distraiu, caiu num abismo, assim, uma coisa simples. 160, 170 metros, assim. Quando ela percebeu que foi caindo, ela só gritou, Jesus! Só. Caiu o carro lá embaixo. Quando ele parou lá embaixo, ela lembrou da irmã que tinha saído pela janela e disse, a fulaninha, minha sobrinha. E a criança estava debaixo de um banco. Começou a chorar. Rapidamente, médica, ela foi ver, ela não tinha um arranhão. E foi procurar onde a irmã dela tinha caído. A mãe da menina também não teve nada. Ela que dirigia não teve nada. Depois chegou a Polícia Federal, chegou socorristas e guincho e tudo mais, e elas três estavam lá em cima, na pista, na faixa, como vocês chamam. E perguntavam assim, morreu todo mundo, né? E ela dizia assim, olha para mim, olha para mim. E o policial olhou, eu estava dirigindo. É lógico que é uma barbeira, mas estava dirigindo. Mas tinha mais gente, ela disse assim, minha sobrinha e a irmã dela com o neném assim, sem um arranhão. Isso são coincidências, isso. Ei, Jesuscidência é diferente de coincidência. Aí o marido veio, ligaram, o marido veio, trouxe o carro dele, levou todo mundo. E quando foi voltando para casa, foi liberado pela polícia rodoviária. E o marido disse assim, amor, tu ainda quer outra experiência? Hoje não. Já pensou? Se Deus quiser, que me dê uma experiência marcante. Porque tudo é religião. É não. É não. É não. Nós somos seres extremamente espirituais. Quem não desenvolve isso tem uma sede, tem uma lacuna. Por mais que a mente, a alma, o HD da alma esteja cheio de informações, mas está cheio de necessidade de desenvolver a sua essência. E é com Cristo que tudo começa e tudo termina. E se terminar com Cristo, ainda tem mais coisa depois que termina. Sabe por quê? Porque a Bíblia, com 66 livros, começa com Gênesis, o Apocalipse acaba e Jesus continua. Isso é fanatismo. Não tem problema, porque muitos de nós éramos fanáticos por ser perdidos. Eu conheço gente que 10, 20 carreiras de cocaína era nada. Pacote de maconha e haxixe era a mesma coisa que balinha. Sete Belo. E Jesus libertou, e agora? Você acha que é coincidência? Você acha que é coincidência, gente, com 10 tipos de espírito maligno operando numa vida, só 10 tipos, e todos eles saíam assim em fila indiana? É coincidência isso? Quem é este? Não é a minha nem a sua religião. É o Cristo, o ungido de Deus, o prometido de Deus. Até com aquele iraniano que não cria, quando invocou, aconteceu. Eis aí, o que foi ordenado
trocaram a mensagem para pregar isso. Vou concluir. Verso 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Às vezes, coisas outras estão para acontecer na nossa vida e parece que a gente ficou meio tímido na trajetória do cristianismo, né? Que bateu a nossa porta um dia. Por que será que a gente vê gente muito mais desenvolvida no cristianismo? Porque eles deram continuidade no crer. E que bom que aqueles foram despertados no meio da tempestade para continuar crendo. Sabe por quê? A gente pode enxergar isso na Bíblia. O próprio Jesus disse para eles, já indo para o céu, diz assim, vocês vão fazer obras as mesmas que eu e ainda maiores. Sabe o que eles fizeram? Creram. Eles creram. Jesus estava dando um conselho, deixa de ser tímido. Deixa de ser acanhado. Deixa de ser limitado. Concluo dando mais um exemplo. Você já ouviu falar em Josué Irion? Quem já ouviu falar nesse nome? Josué Irion. Que vergonha. Você sabia que Josué Irion é um pregador, pastor gaúcho da cidade de Santa Maria? Então você está recebendo essa informação agora. E perdoe a vergonha que passamos. É um pregador extraordinário, gaúcho. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que conhece inúmeras nações no mundo. E um dia, Deus mandou ele ali em Santa Maria pregar para uma plantação de melancias. Você pode dizer, pode dizer comigo, coisa de louco. Pregar para melancia, meu amigo. E alguém deve ter visto ele fazendo uma mensagem para as melancias e deve ter dito assim, esse cara está drogado. Ou ele está pirado, está doido. E ele disse que durante muito tempo não entendeu isso. Mas fez. Josué Irion, ele pregou numa campanha evangelística em Fortaleza, capital do estado do Ceará, que a Jocum criou um trabalho Janela Fortaleza. Quase 40 mil pessoas na cidade de Fortaleza, durante 6 dias, se converteram a Jesus no estádio Presidente Vargas, lá em Fortaleza. Cidade de mais de 2,5 milhões de habitantes. Fortaleza. Quase 40 mil pessoas em 6 dias, um trabalho da Jocum, e um dos pregadores era Josué Irion. E ele contou essa história. E ele disse que só entendeu muitos anos depois que ele entrou escondido para pregar na Rússia o evangelho. E foi preso e quebraram as 2 pernas dele. Foi deportado depois, glória a Deus, voltou vivo. Aí as perninhas dele os caras consertaram nos Estados Unidos, que me parece que ele mora lá hoje. E anos depois, ele foi convidado, agora não mais escondido, ele foi convidado para pregar. E ele distribuiu para o exército de Gorbachev milhares de Bíblias em russo. Agora você pensa, aqueles caras vestidos de verde, com aquelas coisas vermelhas aqui, parece ou não parece uma melancia cortada? Não? Não? Perfilados, e cada um recebeu o seu exemplar da Bíblia, pelo menos naquela cidade, naquele lugar onde ele estava, traduzido em russo, aonde ele foi quebrado as 2 pernas. Quem é este que faz essas coisas? Seria um político? Um homem qualquer? Uma ideia? Milhares de Bíblias, legalizado. Entrou e entregou, orou por todo mundo.
que você acha? Quando falarem de Josué e Irion, lembre-se que é seu irmão e seu conterrâneo. Esta é a palavra. De uma forma bem diferente hoje, né? Mas esta é a palavra. Para a minha vida e para a sua. Um Jesus que vai além das nossas ideias. Um Jesus que ninguém conseguiu, nem a morte conseguiu pará-lo. Um Jesus que funcionava dormindo. Imagina ele sentado à destra do Eterno. Fiquem de pé, por favor. Vamos orar. Vamos fazer uma oração de gratidão. Nós temos o privilégio, numa nação livre como esta, de escolhermos o que nós queremos ser na vida. Cristãos, ateístas, até atoas, as pessoas podem escolher ser no Brasil. Podemos, com esta liberdade, negar até Jesus, mas te aconselho, não negue. Porque ele dormindo funciona. Podemos tê-lo apenas como uma religião. Te aconselho, tenha como seu irmão mais velho. Tenha ele como seu advogado, seu intercessor. Tenha ele para lhe ajudar a resolver qualquer circunstância que você não tem força para tal, para curar as suas enfermidades. Tenha ele para advogar diante de Deus e você ser perdoado de todos os pecados que você houver cometido durante a sua vida. Tenha ele como a Bíblia diz. E você terá os resultados que a Bíblia diz. Tenha ele como seu amigo mais próximo. E não tenha vergonha de ter um amigo macho como Jesus. Erga suas mãos se você quiser. Se você quiser, ore do seu jeito, mas ore agradecendo a Deus pelo privilégio de conhecermos um Cristo que perdoa pecados, que perdoa a nossa ignorância, que ilumina a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida, que nos dá esperança, que abre portas. Você precisa de um caminho para trilhar. Jesus é Ele. Pai bondoso, Eterno Yahvé Adonai, Elohim, El Shaddai, El Elyon, Deus insuperável, Jeová Shammah, Siddiqueno, Deus que perdoa, Deus que é nosso Pai, bondoso, amoroso e amorável. Obrigado por esta noite, por esta reunião. Podemos estar aqui, estarmos juntos, cantarmos louvores, sentir Tua presença, ouvir Tua palavra, desfrutar dessa comunhão. Esse ambiente, Pai, é maravilhoso, mas por causa da presença do Teu Espírito, e no Teu Espírito está Jesus, no Teu Espírito está o Deus eterno, no Teu Espírito está a paz, a harmonia, a alegria, o suprimento de todas as coisas. Obrigado. Obrigado por fazer-nos voltar para casa com esperança de dias melhores. Porque sabemos que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para nos ajudar a resolver aquilo que não podemos, para ajudar-nos a ter aquilo que nós não conseguimos, para nos ajudar a ser aquilo que Tu propões que sejamos. Eu oro para que o Teu Espírito convença a cada um de nós e que deixe de uma forma explícita em cada um de nós a certeza de algo que o próprio Cristo disse: não nos deixaria sozinhos. Não estamos sozinhos, Pai. Receba a nossa gratidão
o nosso louvor por esta noite. Receba, Senhor Deus. Senhor Deus. Senhor Deus. Receba este culto que prestamos a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Eterno Pai. Tua é a honra, a glória, o louvor, a majestade, o poder, o domínio para todo sempre. A nossa vida é Tua. Pertencemos a Ti. Somos felizes assim, papai. E é o Senhor mesmo que perfeitamente endireita o nosso caminho. Obrigado, Deus eterno. Receba esse cântico que vamos entoar agora, ó Deus. Nos guia nesta semana. Faze-nos triunfar sobre todas as coisas. Guarda cada família, protege cada família, cada pessoa que aqui está, ó Deus. Em nome de Jesus.